Como surgiu a ideia desse filme? Qual é a história por trás dessa produção? Coisas tão do passado, eu acho que a gente deve ter conversado muito. E aí faz parte daqueles roteiros de prêmio estímulo que a gente escrevia vários e um ganhava. E esse, eu conhecia cada pessoa conhecia de longa data. Então eu fui fazendo o argumento em cima dessas pessoas. Então ficou uma coisa mais fácil. Mas eu não sabia bem aonde eu queria chegar. O filme foi me mostrando a realidade de cada uma, mas eu já pensava bem no quanto as mulheres fizeram um papel que deram para elas e elas aceitaram. As mulheres eram mansas, sabe? Então, os homens, né, que eram. Era natural que ele mandasse, era natural que ele fosse o provedor, tudo era muito natural, entendeu? Mas só que não era, só que ninguém via isso. Você era criada já em escola, direto, desde que nascia, a ser mãe, a ser boazinha, a não falar quase, a concordar, entendeu? Então você era, como fala, doutrinada para isso. Então, sabe, as meninas em colégio de freira, até eu aprendi a bordar, aprendia tudo para casar. Ou seja, você fazia no colégio de freira, era assim que elas pensavam. Você fazia tricô, você bordava, você fazia as coisas para você depois que casasse poder fazer. Eu acho o fim da picada. Ninguém pensava que você podia fazer outra coisa. A não, não, é para casar. É horrível isso. Mas se na minha idade já era assim ainda, né? A delas, imagina só. Então elas já foram massacradas direto no que nasceu. Nasceu mulher, então é assim, tá, 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 tá. É terrível isso, é terrível. E você vê que as pessoas são mansas, elas concordam porque foi feita a cabeça dela para aquele tipo de vida. Então não tem revolta, isso me matava. Isso me matava. E é uma coisa que eu via muito em casa. Então eu não me conformava da minha mãe aceitar. Meu pai era muito rígido, muito, um exagero, sabe? Um exagero. E a minha mãe não se revoltava. Isso eu ficava revoltada, meus irmãos revoltados e minha mãe mansa, como se fosse normal. Aí a outra senhora, Marico, ela casou por apresentação, ela nunca amou o marido. Por quê? Porque era assim, sabe? É uma tradição de ser assim, achatada, sem pensar, sem nada. Então, quando minha mãe pensava, meu pai até achava esquisito, como assim? Sabe? Já leu o jornal, já sabe as notícias, já acha isso, já acha aquilo. Como? Não era para, sabe? Era uma coisa que ela nem devia fazer. Quer dizer, quanto menos instruída, mais fácil você fica de ser dominada, né? Então, você vê que todas essas mulheres, a mais velha, então, a dona Valéria, que é a mais senhorinha, ela nem pensava mais em nada, porque ela não estava acostumada a pensar. Sabe? Ela não estava acostumada a ler, a ver. Televisão é uma coisa que ela via as figuras, então é uma coisa, sabe, lá de trás. Uma coisa muito maluca para minha cabeça, mas eu via cada uma, respeito cada uma, porque elas foram educadas para isso. Mas é triste, não é bacana. A Patrícia é uma mulher maravilhosa, mas o pai castrou ela de um jeito que ela não tinha amigos, ela não tinha nada na vida. Ficou sozinha. O pai morreu, a mãe morreu e elas que se virem. Mas como assim elas se viram? Elas não sabiam se virar. Elas não tinham um contato com o mundo direito. Então ela ficou sofrida, mas uma mulher muito inteligente. E assim, ela lia muito antes. Depois ela pegava coisas na rua para ler, ela lia coisas que ela achava uma revista, ela lia. Achava não sei o que, ela lia. Então, uma mulher que gostava de ler. Só que pobre, super empobrecida. O irmão que casou, ele meio largou ela, deixava ela com o mínimo.
E ela foi professora de inglês do meu pai quando ele era jovem, hein? E ela, às vezes, depois passou os anos, tal, ela não era mais professora dele, mas ela ia visitar minha mãe e falava por 2, 3 horas seguidas, assim, a necessidade dela falar. Minha mãe era boa ouvinte, sabe? Então, ela adorava ir na minha casa. Então, ela ia a pé da Lapa até o Pacaembu. Você vê que é dureza, né? Não é uma vida muito difícil da Patrícia. E ela é uma pessoa muito interessante, muito. Ela podia ser tudo que ela quisesse, se o pai não tivesse castrado ela desde pequenininha. No filme, você trata de alguns temas considerados tabu, como amor e sexo na vivência de mulheres idosas. Como foi abordar esse tema? Engraçado, né? Eu achei tão natural. Que para mim é tão natural falar disso, que eu achei natural falar com elas também. Porque eu estava achando que elas eram pessoas normais, eu não estava, não, isso eu não posso falar com elas. Não, eu posso falar qualquer coisa com elas e elas podem me responder o que elas quiserem. Não precisa, se não quiser, tanto é que teve momentos que Patrícia nem quis falar, ela ficava procurando alguma coisa sobre esperança, ela não conseguia. Não falou, tudo bem, mas sabe? E sobre sexo ela falou, eu achei até interessante. Mas eu não pensei dessa forma que você está falando. Mas você concorda que é Eu pouco concordo que é tabu para muita gente. Para mim, como não era, eu não achei que seria para elas. Para a Dona Valéria eu não perguntaria, porque eu sei que para ela ia ser uma coisa mais. Seria difícil. Mas para Marico, foi normal para Marico, foi normal para Patrícia, elas não ficaram intimidadas, entendeu? E eu nem era essa a ideia. A ideia é conversar com elas. Fui lá e conversei. Tanto é que você vê que os assuntos são uma loucura, né? Não tem uma coisa, uma regra. Eu era o momento que senti, eu tô, como se falei, é questão de sensação, de sentimento na hora, de ver como a pessoa reage, aí perguntar mais. Uma fala sobre a morte, porque realmente Dona Valéria já tinha mais de 90 anos. Então, o futuro para ela era a morte. Para Patrícia, ela é muito cheia de vida, né, Patrícia? É uma pessoa maravilhosa mesmo. É uma judiação essa criação que deram para ela, sabe? E você vê, o pai estudou, era engenheiro, veio para o Brasil, para a Estrada de Ferro, a mãe fazia bibelôs para a rainha, sabe essas coisas? E de repente criaram duas pessoas que não tinham convívio com nada. Então, sabe, isso é o que a sociedade fez com elas, não é só com a Patrícia, só que ali foi um extremo, né, a ponto dela ficar totalmente sozinha. Acabou morrendo num asilo porque o irmão colocou ela no asilo. Então é uma vida difícil de cada uma, só que cada uma reagiu mansamente, concordando com tudo. Então isso para mim é mais brutal do que o lance do presídio, sabe? É outra prisão, é outra coisa, só que a pessoa não está percebendo. E no presídio as pessoas percebiam, entendeu? Tinham consciência. Essas outras mulheres não tinham nenhuma consciência disso, de quanto ficaram aprisionadas. Isso me torturava. E quanto mais eu via isso, e eu queria que minha mãe também estivesse no filme, e ao mesmo tempo as pessoas começaram a morrer, aí eu fiquei meio desesperada, aí eu entrei no filme com a minha voz, com a narração, porque eu falei, eu não vou deixar minha mãe sozinha, apesar que era filme, né? Mas aí entrei com a narração. Também é um outro problema estrutural da sociedade nossa, e não é só nossa, Brasil, não, mundo, que é Ah, o machismo assim. É impressionante uma coisa dessa. Mas como eu te falei na outra entrevista, eu nunca percebi isso, porque para mim eu não computava isso. Não sei se é porque desde criança eu brincava com os amigos dos meus irmãos, mais brincava com eles do que com menina. Então a gente morou no parque lá da Água Branca. Então a gente saía de manhã em férias e voltava tudo imundo, né? Subia em árvore e tal, mas tudo com os meninos, eu fazia tudo. Então, assim, desde pequena eu podia tudo, porque depois que cresceu, não.
Então, para mim era natural, mas eu perceber que não é natural isso para o resto do mundo é terrível. Mas hoje eu vejo que até para mim também eu devo realmente ter sido achatada, sabe, colocada no meu lugar, entre aspas, sem saber também. Porque é tudo muito forte, essa dominação. É muito forte. Você tem hora que você nem sabe o quanto que estão fazendo isso com você. E isso que eu acho terrível, você não ter consciência disso. Então eu sempre estou meio alerta para isso, porque eu não gosto de coisas assim. Então sempre que eu percebo alguma coisa, fora. Então por quê? Não casei, casei uma vez. Começa a querer dominar essa briga de poder, eu não estou fora. Não quero. Vai ser poderoso em outro lugar. Comigo não pega. E eu sou aquariana, eu sou livre. Então eu não consigo ficar presa. Não consigo. Prisão não é comigo. Então quando começou o filme aqui do presídio, uma coisa meio sufocante para mim. Eu fiquei, quando você se põe no lugar, já pensou você ficar presa num cubículo? Nossa, aquilo me deixa sem ar. Como me deixava sem ar os namorados que queriam me dominar, me ficava sem ar, aí eu tinha que acabar, chega. Você pode falar sobre a sua escolha de ter sua mãe no filme? Foi uma forma de dialogar com ela? Eu sempre tive um bom diálogo com a minha mãe. A gente conversou muito antes do filme, mesmo para o filme. Eu pensava mil coisas e ela contou mil histórias que eu nem conhecia e tudo, de infância e de como foi a vida dela, tudo isso, mas já antes você fala do seu cotidiano, você não chega para a pessoa e começa a fuçar ela fora daqui, entendeu? Fora do ambiente que você tá. Você fala coisas mais normais, você não fica. E nesse tempo que eu fiquei conversando com ela, porque eu já previa que eu ia fazer o filme, foi mais queria entender melhor ela, tudo que ela viveu, como que ela entendeu, entendeu? Só que na hora de fazer o filme, ela se sentiu ameaçada de alguma forma, ela não quis se abrir. E eu tive que respeitar isso. Mas ao mesmo tempo eu queria ela no filme, porque também para mim era uma espécie de homenagem para ela, entendeu? E aí, e para todas essas senhoras, eu gostava de cada uma delas. São pessoas que eu só as moças do asilo é que eu não conhecia. Todas as outras eu tinha uma conexão anterior, muitos anos atrás, entendeu? Você vê, a Patrícia era. Meu pai era jovem, quer dizer, desde que eu nasci eu conheço a Patrícia. Seu pai soube do filme? Ele ficou sabendo quando ganhou o prêmio. Assim, anos depois, não na hora. Quando eu fui também programado, não sei o quê, aí ele ficou sabendo, mas não estava. Para ele, as pessoas tinham que ser ou médico, ou engenheiro, ou advogado. Como eu fiz economia, então achou que tudo bem, né? Passava. Já que você é mulher mesmo, tá bom esse curso. Mas se eu falasse que queria fazer cinema, mas eu nem queria fazer cinema, eu ia fazer jornalismo. Aí no meio da ECA eu falei, não, eu tô gostando disso e fui fazer cinema. Então, foi assim, minha mãe foi uma aproximação de pontos que a gente nunca tinha abordado antes do filme. No filme não deu para eu aprofundar porque eu percebi que ela não ia conseguir, sabe? E ela assistiu depois? Assistiu, aí fomos no MIS, teve inauguração lá e tal. E foi bem legal. Aí a Patrícia foi. Ah, legal. Todo mundo a Marico foi, entendeu? Só não foi o pessoal do asilo. Então as pessoas com. A Dona Valéria tinha morrido, não pôde ir. A moça do asilo que também morreu. Então foi assim, quem podia foi. A Patrícia amou. Mas a Patrícia tinha uma cabeça aberta, isso que eu falo. Ela é uma pessoa muito especial. É muito especial, muito inteligente, muito interessante, sabe? Então, e ela capta você também. Às vezes, sem perguntar, ela fala: Você acha, sabe que eu tô achando isso? Ela mesma já respondia uma coisa que pela minha cara, talvez sem perguntar nada, ela falava. Então, foi muito bom fazer esse filme, mas era pesado para mim. Agora,
sobrou muito material de som. Aí eu acho que eu dei para a Cinemateca, rolos e rolos. Mas eu acho que nem vão fazer nada com aquilo, porque vai fazer o que com aquilo, né? E não sobrou muito filme também, porque é sempre naquela pendura, né? E a equipe também mima, você vê que quase todo mundo da mesma. Não, o Adrian e a Marion eram novos, mas eu já tinha trabalhado com eles em outros lugares, então tudo pessoas boas e conhecidas, né? Então é um trabalho que é gostoso fazer, por mais difícil que seja. Tem momentos que eram difíceis, porque Dona Valéria, eu não sabia nem o que falar com ela, porque ela tão fechadinha, num mundo tão específico que eu não sabia muito como chegar nela. Era difícil. Mas eu fui na intuição também, porque estava filmando e você tem que falar alguma coisa. De repente foi o que aconteceu. Então tem muita coisa que não estava no roteiro, não estava programado. Aliás, a maioria, quase tudo. Nada estava. Estava programado que você vai a um asilo, mas não o que vai acontecer lá. Falava dessas mulheres, mas não dessa forma, entendeu? Mudou completamente, não tem nada a ver. E também a visão que a gente vai tendo conforme faz o filme, você cresce junto. Então, mais ou menos é isso. Tudo que você faz, você cresce, melhora, né? E se empenha de um jeito. Então, e de noite o que eu fazia? Eu peguei os letreiros e bordei todos. Aproveitei as minhas aulas de Santa Marcelina e eu achei que tinha a ver com elas também, né? O filme parece ter um grande foco na questão da saúde mental das personagens. A câmera parece funcionar quase como uma psicóloga. Você acha que isso é algo que estava aparente na época ou algo que vemos com os olhos de hoje? Eu acho que é o que a gente pensa agora, porque essas pessoas, todas elas, tanto no presídio quanto essas senhorinhas, elas tinham uma necessidade gigante de falar, de conversar. É como se ninguém parasse para ouvir elas. Ninguém para ouvir. Por que não? Mas é isso, elas são abandonadas pela idade. E na idade delas, não tinha isso de terapia delas, mas já na minha, quando fui lá, claro que tinha. Mas na época delas não existia. Imagina se a pessoa ia fazer análise psicanálise, é muito raro. Se tivesse, seria muito raro, com um problema muito mais sério. Mas elas, o problema que eu levantei é um problema que elas não viam. Esse é o centro do filme. É essa inocência delas. E como foi aproveitado, sabe? Se você aproveitar de uma pessoa inocente, para mim é o fim da picada. E foi o que aconteceu. E acontece até hoje, né? Acontece o tempo todo. Essa coisa de briga de poder. Ou você briga pelo poder, ou você é massacrado. Elas foram, mas é a tal mansidão que eu falo, mas é a necessidade delas de conversar e de falar, e de ser vista, de alguém olhar para elas, aquilo era muito importante. Tanto é que a menina do asilo, aquela que faleceu, ela colocou a vida dela ali, mas ela nem vê que tem câmera, nem vê que tem som. Ela não vê, a gente tá quase, elas só viam, me viam. Elas não viam a equipe. Elas não viam nada, que tinha um fotógrafo lá. Não. Por quê? Porque eu estava conversando com elas. E isso era mais importante que tudo. E é isso que é impressionante, porque o ser humano precisa, como a Patrícia disse, viver em sociedade, viver com pessoas, com gente. E elas não conseguiam isso. E quem conseguia, por exemplo, a Marico é uma pessoa saudável, tal, mas não teve uma vida feliz. Ela fala isso. Ela é feliz agora porque tem os netos e o amor dela é para os netos, né? Mas a Patrícia não tinha ninguém, era uma pessoa, a solidão ali é impressionante, uma pessoa tão capaz, entendeu? Como é que uma pessoa pode ser tão massacrada a ponto de ser tão, sabe, ela não conseguia ver esse outro lado. Esse é o lado que eu quis, que me atormentava conforme eu fazia o filme. E me atormenta ainda, porque eu sei que tem milhares de gente vivendo a mesma coisa.
E se você vai conversar com cada pessoa, você vê que cada pessoa precisa desse olhar, precisa falar com você, precisa soltar o que ela tem. Não importa se aquilo, o que que é aquilo, se, que importância tem, mas ela precisa desabafar, ela precisa falar alguma coisa. E todas elas tinham essa mesma, exceto a Dona Valéria, que era a mais senhorinha de todas, que já interessava para ela o crochêzinho dela, então estava em outra etapa da vida, né? O filme foi lançado em 1986, pouco tempo depois do fim da ditadura militar. Algumas décadas antes, as personagens viveram a ditadura Vargas. Como você acha que a história do Brasil as afetou? Você acha que esses períodos de repressão deixaram marcas nessa geração de mulheres? Eu acho que podemos ver por essas épocas difíceis da história como todas as outras épocas. Eu acho que não é privilégio dessas daí, não. Elas foram mais rígidas, mais sacanas, mais. Bom, enfim, não vou falar sobre política, mas eu acho que elas passaram por tudo isso sem perceber muito. Inconscientes, eu acho. É a minha impressão, mas eu não posso nem garantir porque eu não levantei esse problema com elas. Porque elas tinham uma coisa de aceitação da vida, das coisas, que eu acho que não prejudicava elas, ou talvez tenha prejudicado, eu não sei. Eu não posso falar sobre o que eu não sei, mas eu acho que as outras gerações que vieram posteriormente já vieram com uma consciência maior, né? Elas não. Eu acho que elas não tinham essa consciência, não mesmo. A menos que talvez, se os maridos tivessem, seria diferente, né? Mas esses maridos super rígidos, acho que estavam apoiando essa coisa toda. Então elas amém, falavam amém, amém, amém. Com certeza, todos esses maridos faziam a cabeça delas antes, entendeu? Não precisava nem de ditadura. Ela já existia na casa da pessoa, disfarçada, né? Você sente que mudou algo em você ao fazer esse filme? Não, eu aprendi a enxergar tudo isso que eu estou falando agora para vocês, porque talvez eu não enxergasse tão bem antes. Talvez. Eu não tenho assim tanta definição, até aqui é isso, até aqui não é. Mas é que eu sempre fui mais pro lado mais revolucionário das coisas, de fazer, de participar. Eu era diferente, né? Direta já e não sei o que, eu tava lá, sabe? Essas coisas todas. E isso já vai se transformando. Minha mãe já jamais sairia de casa. Porque ela já. Então, nenhuma delas sairia para isso. Não, é por isso que eu falo. Aquilo já veio de berço. Não foi essa atualidade aí toda que você lembrou historicamente que mexeu com elas. Porque elas já viviam isso na casa delas. Já era, já era uma ditadura dentro de casa. Então, acho que o que tem lá fora elas não iam se importar. A menos que o marido. Aí é diferente, um local onde as pessoas têm um pensamento aberto e humano, assim, mais para a esquerda, é diferente o marido desse do que o marido mais pro carrasco, como foram todos esses outros. Como foi assistir a essa nova cópia do filme 40 anos depois de sua produção? Eu acho que essa ficou boa a cópia. Acho que é um filme que é bom para pensar, é bom para ver as gerações seguintes. Hoje, minha sobrinha, que hoje já é formada há um tempão, tem 2 filhos, não sei o quê, já é outra cabeça, já tem outra dimensão das coisas. Eu acho que a sociedade evoluiu nisso, eu acho, acredito, né? Quero acreditar, porque eu também não conheço todo mundo. E as pessoas que eu ando são normalmente pessoas que são mais cabeça aberta, que são livres para resolver suas coisas e tal, e não. Prefiro pessoas mais de esquerda do que de direita, porque de direita não dá.
Seria uma continuação disso tudo que eu sou contra. E então eu vivo meio numa redoma, de certa forma. Então, para mim é natural. Eu não sei, eu não vejo esse corte que vocês falam até aqui, depois do filme, sabe? Eu não tenho isso. Para mim é tudo uma sequência, uma coisa que vai indo, sabe? Não, não para, não é um antes e um depois. Mas eu acredito que esse é um filme que pega as pessoas porque tem um lado humano muito bom, sabe? Isso que as pessoas tiveram essa vivência que elas era inconsciente para elas, mas elas estão ali vivas e tudo que elas viveram é importante, sabe? É importante. Da forma que viveram, do jeito que entenderam, tudo é um ser humano que está ali, teve sua vida. Então, eu acho que é um filme triste, porque tudo levou elas a isso. A Patrícia, por exemplo, às vezes ela chegava na casa para conversar com a minha mãe, talvez mais pela comida do que para conversar. Quer dizer, também, eu acho que eram as duas coisas. Então ela comia bem, sabe? Ou seja, passar fome. Não, não era para ela ter essa vida, não era. Aliás, isso não é vida para ninguém, né? Viver sozinha, total, sabe? Sem sair, sem ter grana, sem comer direito. Você vê que ela é uma pessoa magra. Não é vida para ninguém, entendeu? Parece haver uma dinâmica diferente entre as mulheres que moram em casa e as que moram no asilo. Você pode falar sobre essa diferença? O asilo parece quase uma prisão. Entre aspas, porque você vê que uma delas fala aquilo sim é uma vida boa, porque a vida que ela tinha na casa era terrível. Então é muito relativo, né? E ali elas são cuidadas de alguma forma, e só deixaram ela lá porque a vida delas fora dali era bem pior. Então não dá nem para falar em liberdade em nada, se elas mesmo colocam de que estar no asilo é uma coisa boa, que elas sofriam fora do asilo, entendeu? Porque você vai envelhecendo e as pessoas não contam mais com você, você já começa a não existir. Isso me irrita muito, porque às vezes você fala aí de sua idade, a pessoa já começa a querer falar tudo no diminutivo, sabe? Algumas pessoas eu percebo isso, entendeu? Começam a te tratar de outro jeito, não tratam normal. Por isso que, por exemplo, todas as entrevistas eu tratei elas como pessoas normais. Então, se falar de sexo com você é normal, por que que com ela não? Eu não pensava que não, sabe? Então eu falei sobre esse assunto. Agora, sabe? E no asilo tem gente que largaram aquelas pessoas lá. Mas pelo menos elas comem, elas dormem, elas têm horário, elas têm uma programação, mas elas já estão no fim da vida. O filme era sobre velhice, na verdade, né? Só que teve um degradê assim de idade. Então, sei lá, eu acho que eu não posso dizer que o asilo é ruim. Para mim seria terror se eu chegar. Não posso nem imaginar uma coisa dessa. Como eu não consigo imaginar eu no presídio. É horrível. É horrível. Mas se tudo tá contra, se você apanha dos netos, apanha do filho e vai para um asilo e ninguém te bate, você tá ótima, entendeu? E aquela mulher que o filho, não sei o quê, o filho era bom, mas casou, a mulher tratava mal ela. Então ela lá, agora ela é feliz. Entendeu? Porque o pior é muito pior. Uhum. Então o que a gente pensa que é ruim era pior. E faz, Você vê como tudo é meio complexo, É que as cenas parecem bem tristes, assim. não é? É Essa. uma tristeza, mas por quê? Está abandonada completamente. E a Patrícia está na casa, mas está abandonada. A dona Valéria tem o amparo das filhas, né? Então já é diferente, mas ela tá ali quietinha no cantinho dela, já sem pensamentos, como ela fala. Ela só olha o tricô, o crochê se ela acerta ou erra. Ela não tá mais na fase de pensar, de lucubrar coisas. Já é outra etapa da vida, né? Não dá para falar que é pior ou melhor, não sei. Não dá para julgar nada, não julgo ninguém delas. Respeitei todas elas, graças a Deus.
Isso eu tenho super tranquilo na minha cabeça. E o fato de estar em casa, minha mãe estava em casa, tranquila, mas ela não estava tranquila, estava presa porque que meu pai poderia falar, entendeu? Pensar se ele visse o filme, ela num filme. Então aquilo são prisões diferentes. Os créditos iniciais do filme foram feitos em ponto cruz por você. Como foi esse processo? Enquanto eu bordava, eu pensava no filme, sabe, no que estava acontecendo, no como foram as entrevistas. Eu fez parte para mim, sabe? Não é uma coisa isolada que eu fui lá e fiz separado, não. Tinha a ver com tudo. E é um momento que você pode pensar no que aconteceu. Você filmou o dia inteiro. O dia inteiro não, porque nem tem tanto filme assim. Mas é toda uma produção e leva, e tem comida para a equipe, babá, né? Você tem que pensar em muita coisa. Junto só tinha acho que uma pessoa, Betinha, fazendo isso. Mas você tem que estar ali ligada no que vai acontecer. Então, E esse até virou cartaz do filme, né? Até virou. virou o cartaz do filme, que eu achei E que era você, legal. você que fez o cartaz também? Foi. Aí eu mandei pra eu queria essa foto, eu pedi pro fotógrafo fotografar a botinha da moça, que era do asilo, que é uma botinha característica aqui no Brasil de velhinhas, né? Que por dentro tem um forrinho extra, porque o pé fica gelado, sei lá. Eu nunca vi para vender isso, mas eu vejo, já vi em vários pezinhos de velhinhas, mas bem velhinhas. Essas velhinhas que moravam em casa, nem a dona Valéria tinha esse sapatinho, mas antigamente usava muito. Esse foi seu filme mais exibido e mais premiado. Como foi viver isso? Então, a gente foi inscrevendo nos festivais e ganhou 3 filmes, 3 Quiquitos, né? Melhor fotografia, melhor som, melhor direção. Então foi legal. E cada um ficou com o seu Kikito, eu fiquei com o meu. Cadê seu Kikito? Quer que eu pegue? Pode pegar. Ele não acredita. Peraí que eu vou buscar. Claro. Esse aqui tá escrito melhor filme. Opa. Então foi legal para você ganhar o prêmio com isso? Claro, foi ótimo. Foi muito legal ganhar um prêmio. Você vê que mais gente gostou do filme, do seu trabalho, do seu empenho, porque a gente dá tudo, dá alma no trabalho que faz. Então, ganhar um prêmio desse é muito significativo. Quem não quer, né? Quem não gosta? E E além desse Kikito, você ganhou outro prêmio com filme, outro festival. Passou em Brasília também, né? passou em Brasília. Como foi lá? Ai, eu nem lembro o que foi. Sei que em Brasília a gen- como chama a pessoa que faz que fica atrás lá mostrando o filme? Projecionista, ele foi me cumprimentar. Que filme, não sei o que. Eu acho tão legal quando a pessoa assim que vai falar com você, é raro, né? Então, esse para mim foi o maior prêmio de Brasília, que eu nunca vou esquecer. E esse do Nordeste, eu não fui para lá. Então, eles mandaram os prêmios, só que mandaram mal, sabe? Não souberam fazer um pacote, então veio todo quebrado. Então, só fiquei com o pezinho de madeira. E todo quebrado em cima, eu nem tirei aquilo. Uma judiação. Mas todo reconhecimento é sempre muito bom. E um Kikito, você não é qualquer pessoa que ganha um Kikito, né? Então eu achei merecido. Mas eu acho que é um filme bonito. Eu gosto muito desse filme.